nessa noite de adoração ao Senhor. Nós queremos te convidar aí aonde você estiver para entronizar o nome do Senhor, para se juntar com a sua família e começar a adorar e exaltar aquele que é santo, aquele que é grande, aquele que é poderoso e aquele que é infinito em bondade e misericórdia. Oh Senhor, nessa noite nós te rendemos graças. Senhor, nessa noite nós te rendemos louvor e gratidão e adoração, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, nós te agradecemos por mais esse estar em tua presença, de poder estar entronizando o teu santo nome, Senhor. Pai, que o Senhor nessa noite, meu Deus, venha se revelar a nós. Pai, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Pai, nós nos colocamos na posição de servos. Senhor, nós nos colocamos na posição de adoradores, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome, Senhor, seja exaltado, para que o teu nome, Senhor, seja engrandecido. Senhor, primazia, que o Senhor tome o primeiro lugar em nossas vidas. Que o Senhor tome o primeiro lugar, Senhor, Pai, na nossa casa, no meio da nossa família, nos nossos lares. Pai, que nós sejamos cheios do Teu Santo Espírito. Pai, que essa noite seja uma noite a qual o Senhor venha falar conosco. Pai, fala que os Teus servos ouvem. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa noite o Senhor venha revelar a nós de uma maneira especial. Pai, que cada um dos nossos irmãos que nos acompanham sejam tocados pela alegria do Senhor. Que cada um dos nossos irmãos sejam tocados pela presença do Senhor. Que haja, Senhor, cura, Senhor. Que haja restauração. Que haja restituição. Que haja, Senhor, renovo. Que haja, Senhor, o mover da Tua presença, do Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade para nos encher, para transbordar os nossos corações. Pai, que o Teu Espírito, Senhor, venha nos inundar. Que o Teu Espírito, Senhor, venha ter liberdade. Pai, que Ele não venha se limitar. Pai, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre. Nós abrimos o nosso coração para que entre o Rei da Glória. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para que o Senhor adentre, habite, venha habitar em nosso meio. Que não seja somente uma visita, mas que seja, Senhor, uma habitação do Teu Espírito em nosso meio. Pai, porque aonde o Senhor está, algo tem que acontecer. Aonde o Senhor está, a alegria. Meu Deus, aonde o Senhor está tem cura. Aonde o Senhor está tem libertação. Aonde o Senhor está tem renovo, tem adoração. Meu Deus, e nós entronizamos a Ti nessa noite. Receba, Senhor, o nosso louvor, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Tenho tanta fome de Ti, tenho tanta sede da Tua presença. Glória a Deus. Te desejo noite. Não há nada que eu queira mais. Tu é maior que Tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu tenho tanta fome de Ti, eu tenho tanta sede da Tua presença. Aleluia, Jesus. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Meu desejo é maior. Tudo que eu possa
te encontrar, até que eu tenha mais em ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais em ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais em ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Santo és tu, Deus. Derrama a tua glória neste lugar. Queremos mais de ti, Deus. Derrama a tua glória, enche-nos essa noite. Oh, queremos mergulhar mais fundo. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos Espírito Santo de Deus. Ai, nós queremos ir a um lugar de intimidade. Senhor, nós queremos ir a um lugar, Senhor, de santidade. Senhor, nós queremos ir, Senhor, em águas mais profundas. Senhor, nós queremos conhecer o teu coração. Queremos conhecer, Senhor, o teu coração, os teus segredos, os teus mistérios, Senhor. Pai, nós queremos mergulhar mais profundo. Glória, 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 Deus. Ó Pai, a tua direção,
intimidade. Queremos te conhecer na intimidade. Queremos te conhecer, Senhor. Pai, queremos, Senhor, te conhecer, não só de ouvir falar, mas nós queremos te conhecer porque os nossos olhos te viram, Senhor. Oh, decanto e defaço e canta. Decanto e defaço e canta, amarás. Decanto e defaço e canta. Decanto e defaço e canta. Pai, nós queremos mais do Senhor. Pai, nós queremos te buscar até te encontrar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Decanto e defaço e canta. Decanto e defaço e canta, amarás. Oh, aleluia, Espírito Santo da verdade. Oh, Santo de Israel. Eu vou te buscar. Glória, 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 glória a Deus. Até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar, até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Aleluias. Glória, 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 glória a Deus. Graças a Deus. Te exaltamos, Deus. Se esvaziou, Mesmo sendo Deus, mas não se julgou ser igual a Deus. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, mas não se julgou ser igual a Deus. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas havia uma alegria que lhe estava proposta, havia uma promessa de reconciliação, havia uma alegria que lhe estava proposta, havia uma promessa de reconciliação. A tua obediência nos deu a vida eterna. 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 Sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A ti rendemos graças, ó Cordeiro de Deus. 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 A tua obediência nos deu a vida eterna. 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 Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A ti rendemos graças, ó Cordeiro de Deus. 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 A tua obediência nos deu a vida eterna. 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 A vida eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Teu nome, Nós agradecemos o teu nome, Jesus. potente Deus, Tu aleluia. és eterno, tu és louvado, tu és engrandecido, Senhor. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para te louvar. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, glória a Deus. Como é bom poder louvar ao Senhor. Que nós venhamos render graças a Ele, né? Todo o tempo, todo o momento que
a nossa adoração seja dedicada ao Senhor. Amém? Pois Ele é o único digno de ser louvado, Ele é o único digno de ser engrandecido. Por isso nós estamos aqui adorando e exaltando esse Deus que é único. Amém? Hoje nós iremos aqui falar um pouco sobre Abacuque, amém? Nós quero compartilhar um pouco com os irmãos daquilo que Deus vem falando ao longo desses dias, né? Ao meu coração sobre o livro de Abacuque, né? Na verdade, desde quando iniciou-se, né, esse processo de quarentena, e eu venho meditando no livro aí de Abacuque, um livro muito pequeno, né? Então você já pode até abrir aí o livro de Abacuque, um dos profetas menores aí, um livro de 3 capítulos apenas, mas um livro muito rico, nos ensina muita coisa e que nós precisamos nesse dia compreender o que Deus, aleluia, tem, né, para a igreja, o que Deus quer revelar para a igreja através do livro de Abacuque, aquilo que Ele quer trazer a nós. Então, abra a sua Bíblia em Abacuque, vamos falar um pouco hoje sobre esse livro, amém? E, irmãos, quando nós nos deparamos com Abacuque, qual que era o contexto, né, de Abacuque? Qual o contexto histórico? Qual o momento em que Abacuque está vivendo? Nós vamos ver que o profeta Abacuque está vivendo, à medida que nós formos ler aqui, você vai ver que o profeta Abacuque está vivendo um momento onde ele tem algumas indagações, né, na sua alma, alguns questionamentos, ele tem algumas preocupações dentro de si, concernente ao povo de Deus, concernente ao avanço do ímpio e a injustiça. Abacuque está ali totalmente preocupado, né, com essa circunstância. Mas antes disso, qual que era o contexto de Abacuque? Vamos compreender antes o contexto aqui do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, irmãos, é um homem que, como a palavra já diz, ele era um profeta, e ele estava vivendo uma realidade onde, depois da morte do rei Salomão, nós vamos perceber que houve uma divisão no povo de Israel. O povo se dividiu em um reino do sul e um reino do norte. Você que é leitor da Bíblia, você já viu isso. Você que ainda não viu isso, eu desafio você a estudar sobre isso. Quando Salomão morre, há essa divisão aí entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul ali fica com o povo de Judá, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, e a sua capital, então, fica com o nome de Judá. Esse é o reino do sul. O reino do norte, irmãos, fica ali como sendo a sua capital de Samaria. Só que o que aconteceu na história? O reino do norte caminhou, aleluia, de uma forma muito desonrosa ao nome de Deus. Com falsos ídolos, cultos a vários deuses, desobedecendo totalmente a ordenança de Deus, né, do que diz respeito a ter um único Deus, do que diz respeito a agradar um só Deus. Então, porque eles caminharam diante desse processo de desonra à presença de Deus, de desonra à causa do Senhor, Deus permitiu que os assírios viessem e destruíssem ali o reino do norte, tomasse o reino do norte para si. Então, nesse ambiente aqui, nesse contexto que Abacuque está vivendo, o reino do norte já não existe mais, foi totalmente tomado pela Síria, pelo objetivo de quê? Por que isso aconteceu? Porque eles andaram ali vivendo uma vida de pecado, desonrando a presença de Deus, desonrando a palavra do Senhor. Então isso acontece com o reino do norte. E agora o que resta
ao povo de Israel o reino do sul, ali onde está Judá, onde está Jerusalém. Essa parte que é o reino do sul é o que resta agora nesse momento. Só que Abacuque está tendo, irmãos, algo na sua alma, algo no seu sentimento. Ele está entendendo algo que a injustiça ela está cada vez mais crescendo, e ele tem um clamor dentro dele, mas ele tem um entendimento de que Deus não está ouvindo, Deus não está respondendo essa oração. Então Abacuque ali chega a questionar a Deus, mas Deus dá uma resposta para Abacuque. Deus diz para Abacuque: olha, eu estou agindo. Só que a resposta que Deus dá a Abacuque, irmãos, não é uma resposta que ele esperava ouvir. Ele não esperava ouvir esse tipo de resposta de Deus, aonde o ímpio iria prevalecer ali sobre o povo de Israel, aonde a Babilônia viria contra o povo de Israel e iria vencer o povo de Israel. E nós vimos que isso de fato aconteceu. Mas lá na frente, nos outros livros, você vai se deparar com pessoas de Deus cativos na Babilônia, como Daniel, Ananias, Azarias. Você vai perceber esses jovens na Babilônia, oriundo dessa palavra liberada aqui de Deus para Abacuque, sobre o povo babilônico vir e tomar ali como cativo o povo de Israel. Mas em meio, irmãos, a essa preocupação, em meio a esse clamor de Abacuque, em meio à resposta de Deus inesperada que ele não esperava ouvir, Abacuque tem uma segunda indagação. Por que Deus vai permitir que o ímpio, que a Babilônia prevaleça, né, sobre ali o povo de Israel? E Deus vai trazer um entendimento ali para Abacuque sobre essa questão, sobre o que está acontecendo e por que isso vai acontecer. E mais à frente, Abacuque entende o processo, o plano de Deus. Ele compreende, Deus diz que vai chegar um momento em que ele vai abater a Babilônia, ele vai abater o ímpio, ele vai castigar o ímpio. E agora Abacuque compreende, né, esse processo daquilo que Deus está fazendo. E Deus ensina um caminho para Abacuque. Abacuque descobre algo em Deus quando ele vai para um lugar e ele entende algo no Senhor. Então, o contexto histórico desse livro de Abacuque, aquilo que faz chegar a esse lugar, a esse ambiente, é mais ou menos esse. Então, eu queria que você compreendesse isso. No final do livro, Abacuque tem um cântico, e aí ele expressa, né, nesse cântico, já no capítulo 3, Abacuque vai expressar ali todo o conhecimento dele a respeito de Deus, como ele tem conhecido Deus. Ele vai relembrar toda a trajetória de Deus no Antigo Testamento, né? Algo relacionado aí à salvação de Israel, à redenção, desde uma saída do Egito, aquilo que Deus está ali operando no Egito. Então ele vem trazendo a lembrança, né? Aquilo que lhe traz esperança. Essa é a grande verdade. E no final ele compreende, né, que ele precisa viver pela fé mesmo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja virgem na videira, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que as ovelhas sejam roubadas do aprisco, o gado do campo, toda vida ele vai se alegrar no Senhor, porque é o Deus da salvação. Ele compreende isso, ele tem um entendimento. Então, basicamente, isso é o resumo aí, né, do livro de Abacuque, do capítulo 1 ao 3. Falamos um pouco do fator histórico lá atrás, né, quando o Reino do Norte foi tomado por um comportamento inadequado e os assírios tomou, então, o Reino do Norte como cativo. E quando Abacuque está clamando, está na eminência de acontecer a mesma coisa com o Reino do Sul, que é o povo de Israel e o povo de Judá. Por quê? Porque eles estão caminhando
irmãos, no mesmo comportamento, eles estão infringindo aí a palavra do Senhor, estão andando de uma forma dissoluta, não estão compreendendo e nem obedecendo a voz do Senhor. Então, basicamente é isso. Então, o que nós vamos tentar compreender aqui? Primeiro, Abacuque tem um clamor, irmãos, por justiça. A oração de Abacuque é um clamor pela justiça de Deus. Quando Abacuque levanta o seu clamor, ele não tem outra coisa no seu coração, a não ser que a justiça de Deus seja estabelecida. Agora, deixa eu te falar algo antes de ler aqui, nós vamos ler aqui o livro de Abacuque. Deixa eu te dizer algo. Há momentos, irmãos, que a nossa fé, há momentos que a tua fé, a minha fé, há momentos em que nós ali meio que ficamos entristecidos ou ficamos com dúvidas nessa caminhada de fé concernente àquilo que Deus está fazendo ou aquilo que Ele não está fazendo, por nós não compreendermos a vontade de Deus. Isso não significa, irmãos, que você não tenha fé, mas significa que eu preciso procurar conhecer mais o Senhor. Eu preciso procurar conhecer mais a Deus. Para quê? Para compreender quais são os planos dele, para compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade, né, do Senhor. Então, eu preciso me aprofundar em conhecimento. Mas vamos aqui à leitura de Abacuque, capítulo 1, verso 1. Versículo 1, Abacuque 1, versículo 1, diz assim: oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico, que significa abraçar o entendimento, né? Então Abacuque foi um homem, irmãos, que ele fez jus ao nome dele, né? Qual o significado desse nome aí? Abacuque, né? Que por sinal, um nome babilônico, né? Que tem um significado aí de quê? De abraçar o entendimento. Quando você anda aí, você lê o livro de Abacuque, você vai perceber que de fato Abacuque vivenciou, né, esse nome, ele abraçou mesmo o entendimento aí daquilo que Deus, amém, queria trazer, daquilo que Deus queria revelar, amém? Mas olha só o versículo 2, questiona o profeta: ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvidos? Até quando prostrarei diante de ti, protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça, de observar uma clareza, toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias e o litígio é comum. Por esse motivo, a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Então nós vemos, irmãos, nesse primeiro momento, Abacuque ali, né, direcionando um clamor a Deus, e ele tem essa incógnita aí no coração dele, ele tem essa interrogação, aonde ele tem um entendimento assim: Senhor, até quando eu vou clamar? Até quando essa violência ela vai continuar? Até quando a injustiça ela vai prevalecer? Até quando vai haver contendas? Até onde vai haver discórdias? Então Abacuque está tendo um sentimento, irmãos, mas dentro dessa oração ele está com um sentimento de que parece que Deus não está fazendo ou não vai fazer nada. Abacuque tem esse primeiro entendimento. O interessante é que quando você lê o profeta Jeremias, irmãos, o mesmo sentimento que o profeta Jeremias tem, em algum momento, é o mesmo sentimento que Abacuque tem. Eles conseguem visualizar tudo que está acontecendo, mas parece que Deus não vai fazer, parece que Deus não vai responder nada. Mas nós podemos comparar aí o Abacuque e Jeremias, eles viveram praticamente na mesma época, 600 anos antes de Cristo, né? Antes do nascimento de Cristo. Então eles estão vivendo o mesmo ambiente, mais um fator histórico para você entender melhor o que Abacuque está vivendo. Ele está vendo toda a situação, ele está clamando, mas parece que não há resposta.
O ambiente que nós vivemos hoje, irmão, trazendo para um lugar prático, né, nosso hoje, nós estamos clamando, nós estamos diante de uma situação mundial, né, um caos mundial, e nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos buscando essa misericórdia de Deus, né? E assim, parece que Deus não está fazendo, mas eu quero que você compreenda algo, irmãos. Deus está trabalhando, Ele não perdeu o controle. Deus, Ele não perdeu o controle. Eu vou repetir para você entender isso. Deus não perdeu o controle. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, irmãos, é continuar clamando, é continuar buscando, aleluia, pela misericórdia de Deus. Então, quando Abacuque entra nesse processo, irmãos, Deus então traz uma resposta para Abacuque. Veja só o versículo 5. A partir do versículo 5, irmãos, já é Deus falando. Do 1 ao 4, foi Abacuque ali questionando a Deus sobre as coisas que estão acontecendo, o litígio, a injustiça, a justiça nunca prevalece, ela está sendo enfraquecida pela injustiça. É algo que era o contexto ali da sociedade naquele momento. Mas a partir do versículo 5, Deus, ele vai trazer uma resposta. E ele vai dizer para Abacuque, porque isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Olha, Abacuque 1,5, então contemplai as nações, e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude, que não conseguireis acreditar, se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Vamos observar esse versículo, irmão. Versículo 5. O que Deus está dizendo? Ele está trazendo para Abacuque, dizendo, olha Abacuque, eu estou realizando nesse tempo, no meio de vocês, uma grande obra, mas obra cujo vocês não vão acreditar se somente for contado. Irmãos, podemos observar que havia uma operação da incredulidade. Se não fosse necessário, aleluia, se não acontecesse o que Deus estaria dizendo que aconteceria, no caso a Babilônia vinha ali sobre Israel, sobre o povo de Judá, sobre essa tribo, se a Babilônia não viesse com tal força, com tal destruição que nós vamos ler aqui, nós vamos compreender, Israel, irmão, não compreenderia, eles não iriam acreditar só em palavras. Então vamos trazer para o dia de hoje, irmãos. O evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado. E muitas pessoas, infelizmente, estão vivenciando um ambiente de incredulidade. Não estão acreditando naquilo que, aleluia, a palavra, os profetas nos dias de hoje estão anunciando. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão vivendo de uma forma dissoluta, estão vivendo de uma forma contrária à vontade de Deus? A igreja, na sua essência, irmãos, ela precisa entender a vontade de Deus. Ela precisa ir, eu insisto nessa palavra, ela precisa socorrer o necessitado, ela precisa socorrer o órfão, ela precisa socorrer a viúva, ela precisa ir às nações. Nós temos essa muito viva dentro de nós, mas nós vemos um comportamento totalmente contrário de grande parte, né, da igreja, onde busca-se o seu próprio interesse, onde busca a sua própria vontade, onde andam segundo os seus pensamentos, segundo os seus próprios conselhos. Então, agora nós estamos diante de uma situação onde Deus vem, Ele traz algo de um impacto mundial, para que, eu penso que para que a igreja acorde, para que eu e você acorde, para que nós venhamos entender algo nele, que nós venhamos compreender algo nele. Então esse é um ambiente, irmãos, onde Deus quer te ensinar. Esse é um ambiente onde Deus quer me ensinar. Nós precisamos compreender isso. Amém? Eu retornei com essa palavra aqui porque eu preciso convocar você para nós fazermos um clamor. E dentro dessa palavra nós vamos compreender o que é esse clamor. Amém? Então no versículo 5 Deus está dizendo, vou operar uma obra maravilhosa. Agora, que obra maravilhosa era essa?
A obra que Deus estava dizendo, irmãos, era que os babilônicos viriam sim contra o povo de Israel. Veja só como desenrola o versículo 6. Eis que estou conduzindo os babilônicos, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. Pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo, e leis vêm dela mesma. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos, mais ariscos e ligeiros que os lobos, ao pôr do sol. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Eles vêm de muito longe, voam como águia, faminta, que se apressam em devorar. Eles todos vêm determinados a massacrar suas hortas, avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Desprezam o poder dos reis, se escarnecem de todos os governantes, riem diante de qualquer cidade fortificada, pois costumam construir rampas de terra e por meio delas invadem todas as fortalezas. Então passam com o ímpeto de uma ventania e seguem adiante. Eles, porém, são homens carregados de culpa e condenação, porquanto têm como Deus a sua própria arrogância e força. Irmãos, olha a característica dessa nação. Entenda, vamos entender. Lá do 1 ao 4, Abacuque 1, do versículo 1 ao 4, ele está clamando, ele está dizendo: violência, até quando clamarei, Senhor? Até quando eu verei isso? Até quando a injustiça vai prevalecer, a discórdia, a briga? E ele está trazendo o contexto e falando assim: Senhor, o Senhor não vai responder, o Senhor não vai trazer uma solução. E aí Deus está dizendo para Abacuque, a única solução nesse momento é que os babilônicos venham sobre o povo de Israel. E eu vou usar esse povo, olha só, esse povo violento, esse povo arrogante, esse povo que, aleluia, não respeita ninguém. A sua crença, a sua fé está onde? Na sua própria arrogância, na sua própria força. Deus está trazendo, irmãos, entenda isso, um juízo. Deus está trazendo um juízo sobre o povo de Israel, por causa do comportamento inadequado, por causa de uma vida de pecado. Compreenda isso, irmãos. Deus trouxe um juízo nos dias de hoje sobre a terra, para que a igreja, eu e você, possamos compreender qual é a vontade do Senhor. Há poucos anos nós estávamos unidos clamando por justiça, clamando por justiça, clamando por justiça. Nós gastamos aí uns 3 ou 4 anos, não me lembro, mas clamando por justiça, que Deus estabeleça a justiça dele. Agora preste atenção, irmãos, não existe justiça sem arrependimento. Deus vai estabelecer a justiça dele, sim, mas ele traz um juízo. Para que esse juízo, pastor? Primeiro, esse juízo tem um objetivo: castigar o ímpio. Entenda isso, irmãos. Castigar o ímpio, mas também gerar uma consciência de arrependimento naquele que está em Deus. Então preste atenção. Nós estamos vivendo um ambiente onde talvez você tenha clamado. Eu tenho clamado aqui todos os dias para que esse vírus ele saia da nossa nação, para que não morra mais ninguém, né? Nós já estamos aí bem avançados em número de mortes no Brasil, infelizmente. Mas deixa eu te dizer algo, irmãos. Eu sei que há um lugar de misericórdia no coração de Deus. Todo pai, quando corrige o seu filho, tem um ambiente de misericórdia naquele coração. Então, irmãos, eu compreendo que há uma misericórdia de Deus, mas também há necessidade dele nos moldar, há necessidade dele nos corrigir, há necessidade dele trazer o juízo para que o ímpio também sofra, aleluia, o seu pagamento da sua injustiça. Então, Abacuque está tendo essa oração. A resposta que Abacuque esperava era algo que Deus
viesse e resolvesse, mas Deus está dizendo assim, não, eu vou enviar os babilônicos. Então, irmãos, imagine se você estiver orando por algo para que se resolva, e de repente, aos olhares humanos, essa circunstância, ela piorasse. Qual seria o seu posicionamento? Qual seria o meu posicionamento? Nós precisamos compreender isso em Deus. Porque é nesse momento em que muitas vezes a minha fé é testada. É muitas vezes nesse momento que a sua fé, ela é testada. Então nós estamos nesse ambiente, Abacuque está clamando, Deus respondeu ele, trouxe uma resposta que talvez ele não esperasse, aonde a Babilônia viria. Então surge um segundo questionamento no coração de Abacuque. E o segundo questionamento é, Senhor, mas por que a Babilônia, uma nação cruel, de homens ímpios, por que o Senhor vai permitir que eles façam isso? Por que o ímpio virá contra nós? Só que Deus, irmãos, Deus dá algo, ao entendimento a Abacuque com relação ao ímpio. Preste atenção, irmãos, isso não é o ímpio prevalecendo sobre o justo, jamais, jamais. Mas é simplesmente, irmãos, o ímpio, o arrogante, bebendo do seu próprio cálice, se enchendo cada vez mais da arrogância, aonde Deus, através disso, Deus está tratando com o povo para salvação, Deus está tratando com o povo para libertação. Preste atenção, nós estamos nesse momento sendo tratados para sermos libertos, para sermos salvos, para sermos transformados. Há um lugar no céu reservado para você, mas é preciso que Deus, nesse momento, irmãos, Ele, aleluia, nos alinhe. Então, parece que a justiça não vai prevalecer nesses dias, mas eu quero dizer para você, vai chegar um dia em que a justiça vai prevalecer sim. Não é uma justiça humana, mas é a justiça de Deus. E eu vou te mostrar aqui nesse livro como que nós alcançamos a justiça de Deus. Como que Abacuque compreendeu isso? Como Abacuque compreendeu isso? Mas aquilo que era um questionamento no coração de Abacuque, o porquê, aleluias, da Babilônia. Por que o ímpio ser usado? Olhe comigo aí no 12, Abacuque 1:12. Ó Yahvé, meu Elohim, Deus meu, santo, porventura não existe desde a eternidade? Tu jamais morrerás, e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. Ó rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. Olha aí, Abacuque está com um segundo questionamento. Irmãos, nesse momento, preste atenção, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos em que você clama e talvez a resposta não é adequada àquilo que você quer ouvir, é natural que na sua mente, irmãos, venha questionamentos, é natural que na sua mente venha interrogações, mas eu quero te conduzir a um lugar onde todos esses questionamentos, onde todas essas interrogações são respondidas. E esse lugar é aos pés do Senhor Jesus. É nesse lugar que você vai ter resposta. Olhe comigo no versículo 13. Tu cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Então, por que tens paciência com o perverso? Por que ficas em silêncio, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não têm bom senso, e a ninguém devem satisfação. O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanha a todos com sua rede, e nela os arrasta para onde deseja. Então comemora e exulta. Por este motivo ele oferece sacrifício à sua própria rede e queima incenso em sua honra, pois rende graça à sua rede. Vive em grande conforto e segurança e ainda desfruta de boa e farta comida.
contudo continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem piedade as nações? Olha só o que Abacuque está dizendo para Deus: Senhor, até quando? Porque o ímpio, parece que o ímpio está prevalecendo sobre o justo. Eles estão prevalecendo, eles estão enriquecendo. Até quando eles vão destruir nações? Então, irmãos, às vezes o nosso clamor dentro de nós, às vezes a nossa oração é a mesma de Abacuque, por não compreender a ação de Deus, ou talvez por não crer naquilo que Ele está fazendo. Eu tenho plena certeza e convicção, irmãos, de que o que Deus está permitindo no mundo inteiro, aleluia, não é uma ação do diabo, mas sim uma ação de Deus, para trazer um alinhamento para mim, um alinhamento para você como igreja, e que vidas se arrependam e se entreguem aos pés dele. Só que Abacuque tem essa incógnita, essa interrogação. Só que chega um ponto em que Deus parece que não está respondendo mais. Então Abacuque resolve ir para um lugar. E é nesse lugar que eu quero conduzir você nessa noite. É nesse lugar que eu preciso que você entenda. É nesse lugar que você precisa compreender aquilo que Deus quer trazer. Preste atenção aí, Abacuque capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Tomarei posição sobre as muralhas. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Presta atenção, irmãos. Abacuque tinha questionamentos. Ele queria respostas, mas ele não estava obtendo. Então ele decidiu algo: eu vou para a torre de vigia. Eu vou para um lugar aonde eu possa ouvir a voz dele, aonde eu possa ouvir as respostas do Senhor. Há um lugar em Deus, escute isso, há um lugar aonde Deus responde a oração. Há um lugar onde Deus responde, aleluia, todos os seus questionamentos. Há um lugar em Deus onde Ele tira todas as suas dúvidas. E aqui, irmãos, eu quero fazer menção de algo que eu sempre tenho dito, Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fale com o teu Deus em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te responderá. Escute, irmão, há um lugar no Senhor onde você vai obter a resposta. Há um lugar em Deus onde Ele vai trazer a revelação adequada. Agora preste atenção no versículo 2 que diz: então o Senhor me respondeu. Olha aí, quando ele vai para o lugar de oração, quando ele vai para o lugar de vigilância, ele vai, aleluia, para o lugar de oração, ele vai para um lugar de vigilância. E agora no versículo 2, Abacuque, irmãos, ele tem o quê? Ele tem a resposta de Deus. Quer obter resposta? Quer que as suas interrogações sejam respondidas? Há um lugar em Deus aonde isso é respondido. A sua oração é respondida. Aonde, pastor? Na torre de vigilância. No lugar de oração. Aí você tem a resposta de Deus. Olha o versículo 2. Então, Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passar correndo a leia. Preste atenção, o Senhor iria revelar algo. O Senhor está revelando algo, aleluia, para o profeta Abacuque. E diz para ele escrever de modo que quem passar correndo veja, né? Então podemos aí entender que Abacuque inaugurou o primeiro outdoor, né? Põe aí para todo mundo ver, para todo mundo compreender. O que isso
Irmão, interessante, sabe o que é? O livro de Abacuque, me parece que não é uma revelação, aleluia, diretamente com o povo, sabe? Mas o livro de Abacuque é mais uma experiência do profeta para com Deus. Então preste atenção, esse é o momento, irmãos, em que Deus quer ter uma experiência comigo. Esse é o momento em que Deus quer ter uma experiência com você. E muitas vezes nós queremos gastar tempo, aleluia, convencendo pessoas. Nós queremos gastar tempo tentando mudar a opinião de pessoas. Quando Deus está dizendo, ei, eu quero mudar a sua. Eu quero mudar. Então, irmãos, quando o meu coração é mudado, quando o seu coração é mudado, aí ele diz, escreve agora para todo mundo ver. Meu Pai, aleluia. Porque agora sim, Abacuque, agora você está habilitado, meu filho. Agora o seu coração mudou. Você saiu de um lugar só de questionamento. Você veio para um lugar de vigilância. Você veio para um lugar de oração. Por isso agora eu te respondo e te dou a revelação daquilo que vai o quê? Acontecer com o ímpio. Como que a justiça ela vai prevalecer. Então nós estamos clamando por justiça. Nós estamos clamando pela misericórdia de Deus. Estamos clamando pela revelação dele nesses dias. E preste atenção como isso vai desenrolar. Versículo 2. Então Yahvé me respondeu e ordenou, escreve a visão com toda clareza possível, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passar correndo leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde confiante. Olha o que o Senhor está dizendo. Olha, Abacuque, o que eu estou dizendo eu vou cumprir. Eu estou falando de algo relacionado ao fim. E isso vai acontecer. Agora entenda algo. Ainda que eu demore por um tempo, você precisa aguardar confiante. Presta atenção, meu irmão. É um tempo de ter fé. É um tempo de estar confiante no Senhor. Desperte isso no seu coração nessa noite. Talvez até aqui já se passaram aí 3 meses de quarentena. Talvez o seu emprego está em risco. Talvez o sustento da sua casa está em risco. Talvez tudo agora saiu do controle das tuas mãos. Eu quero te dizer algo. É um momento de ter fé. Porque Deus, aleluia, vai prevalecer. O Senhor é maior, Ele é poderoso. E eu quero te lembrar de algo. Você é filho dele. E Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua casa. Ele tem o melhor para a sua família. Então esse é o momento em que Deus quer se relacionar com você. É o momento em que Deus quer se relacionar comigo no lugar de oração, na torre de vigilância, onde eu recebo as revelações de Deus. Glória a Deus. Então nesse lugar o Senhor vai falar contigo. Nesse lugar o Senhor vai falar comigo. E sobre aquilo que Ele falar nesse lugar, Ele está dizendo para mim e para você, aguarde confiadamente. Glória a Deus. Tenha confiança naquilo que eu tenho dito. Amém. Então, meu irmão, só nos resta algo: aguardar no Senhor. Amém. Descansar no Senhor. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará no Senhor. Então descanse nesse lugar. Aí a sombra do Onipotente, guardado nele. Amém? Que você possa compreender isso. Olha o versículo 4. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Olhe para mim. Olha o Senhor trazendo uma resposta sobre a questão da injustiça. Mas o injusto está prevalecendo, pastor. Às vezes o cara faz tudo errado e ele prospera. Às vezes o cara tem a vida toda errada, mas ele tem prosperidade, ele tem saúde. Eu estou na presença de Deus e
está difícil, tem uma dificuldade, eu não consigo ver o que a pessoa, o ímpio tem, eu não consigo ter. Ei, olha para mim, o Senhor está dizendo algo para você: o justo viverá pela sua fé. Então nós precisamos compreender isso. Por quê? Ele está dizendo aí, ó, escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, sua vontade não visa o bem. Então, se o ímpio, irmãos, cada vez vai se tornar mais arrogante. Agora, ele está falando sobre alguém que vai viver pela fé. Quem vai viver pela fé? Aquele que é justo. Pastor, mas como nós nos tornamos justos? Você se torna justo pela palavra liberada, pela ação do Espírito Santo. Lembra que nós estamos falando sobre o Espírito Santo? Olha, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa ação do Espírito Santo é por meio, aleluia, da palavra de Deus, testificando do Filho. Esse Filho é o verbo, esse verbo é a palavra. Essa palavra é o poder do Evangelho que nos transforma. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos 1:16. Olha o que diz Romanos 1:16. E já nós voltamos para Abacuque. Vamos falar sobre esse ambiente de fé. O justo viverá pela fé. Deus falou isso para Abacuque. Antes, lembrando que ele diz para Abacuque, olha, aguarde confiadamente. E depois ele está dizendo, o justo viverá pela fé. Então eu preciso ter confiança e eu preciso ter fé. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que ele diz. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Justiça que do princípio ao fim é pela fé. Será pela fé. Quer alcançar a justiça de Deus? Está clamando pela justiça de Deus? Como nós iremos alcançar essa justiça? Pela ação da fé. Agora, irmãos, ação da fé em quem? Na palavra. Ação da fé no Cristo. Sendo conduzido e convencido do pecado, da justiça e do juízo pela ação do Espírito Santo. Então, quando Abacuque vai para uma torre de vigia, quando ele vai clamar, e ele obtém a resposta, ele obtém a revelação, e a revelação é, o ímpio, ele está cada vez mais arrogante, mas o justo vive pela fé. Eu estou falando de algo do fim, ainda que demore, aguarde confiadamente. Ou seja, toda a base da revelação, do livramento para o justo, está ligada ao Evangelho, que é Cristo, e está embasado em uma vida de fé. Então é um momento, irmãos, de você e eu exercermos a fé. E o que é a fé? Hebreus fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Opa, então se eu estou esperando, eu estou aguardando. Mas se eu estou aguardando, eu preciso ter confiança. E se eu estou confiante, isso é ter fé. Agora, fé em quê? Fé em Deus. Fé na sua palavra. Fé na revelação do Espírito Santo. E essa revelação, ela é conduzida, aleluia, e direcionada pela palavra, aleluia, pelo Evangelho. Aleluia. Compreenda algo, irmãos, a única coisa capaz de mudar hoje a história do Brasil é o Evangelho, que é poder. Olha o que está dizendo aí, ó, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que Deus está falando para Abacuque, olha, o ímpio está arrogante, ele busca o seu prazer, mas o justo viva da fé.
que ele está dizendo, irmãos? Olha, Abacuque, nesse ambiente onde eu vou trazer os babilônicos, sim, eu vou trazer os babilônicos, mas nesse ambiente, meu filho, é preciso que você tenha fé. Eu vou trazer o juízo, mas nesse ambiente do juízo, é preciso que você tenha fé. Então, irmãos, diante desse juízo que Deus está trazendo sobre a terra nesses dias, o ambiente que você precisa ter é um ambiente de fé, um ambiente de oração, um ambiente de vigilância, um ambiente de vivência do Evangelho. Não tem outra saída. Não tem outra saída. E aí sim, nós vamos encontrar a misericórdia do Senhor. Porque nesse ambiente de fé, onde ele olha para o filho e ele o recompensa, onde ele olha para o filho e ele o abençoa, e ele abre a porta que está fechada, aleluia, esse é o nosso Deus. Essa é a revelação da graça do Senhor, amém? Olha o versículo 5, em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros, o ímpio é muito soberbo, e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Seol, a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para o seu domínio todos os povos. Contudo, olha aí a sentença sobre o ímpio. Presta atenção, para você não ficar olhando o ímpio, para você não ficar olhando pessoas que andam de uma forma carnal, para que você não fique observando a vida, achando que estão prevalecendo, achando que estão prosperando, e você está na dificuldade. Olha a sentença que Deus está trazendo. Contudo, chegará o dia em que todos estes povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te farão estremecer de medo, então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos igualmente te saquearão, porquanto derramaste muito sangue e cometeste todo tipo de violência contra a terra, contra as terras, cidades e seus moradores. Ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramaste a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para a tua própria casa, e portanto, pois as pedras clamarão da parede, as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ai daquele que edifica criminosas. Ora, e também não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se enfadigam em vão. Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Ai daquele que incita o seu próximo a beber e ainda mistura a bebida, a sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Sendo assim, bebe bastante vergonha em vez de honra. Sim, bebe tu também e expões a tua própria incircuncisão. Eis que a taça da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cobrirá completamente a tua glória. Toda a violência que cometeste contra o Líbano haverá de te alcançar, e ainda ficará horrorizado por causa da matança que fizeste contra os animais silvestres. E te amedrontarás ainda mais ao ser confrontado com todo o sangue derramado mediante a violência que desferiste contra a terra, as cidades e todos os seus habitantes. Ora, qual a utilidade idólatra esculpida por um artifício? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras?
pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de sua mão, contudo cria ídolos mudos e inúteis. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou ainda a pedras sem vida, acorda. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele, mas Yahvé sim, ele está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Glória a Deus. Deus está trazendo uma sentença sobre a Babilônia e falando aí para Abacuque, meu filho, não olhe para o ímpio como entendendo que ele está prevalecendo, não é isso. Ele está sendo um veículo para trazer um juízo, mas vai chegar o momento da condenação, vai chegar o momento da vergonha, aleluia, da Babilônia, vai chegar o momento da vergonha, irmão, desse sistema maligno que tem governado o mundo, que muitas vezes tem estado até mesmo em muitas igrejas. Nós estamos clamando pela justiça de Deus. A justiça do Senhor se adquire por meio da fé em Cristo, por meio da fé no Evangelho. Então a justiça virá. Ele está condenando o enriquecimento ilícito. Quantas pessoas têm se enriquecido no nosso país, escravizando o povo brasileiro? Quantos governantes? Quantos irmãos têm, aleluia, enchido, aleluia, as suas contas com dinheiro, com sangue derramado, pessoas morrendo em hospitais, pessoas morrendo com enfermidades, sem poder ter um tratamento, porque foi desviado verbas e mais verbas. Deus está condenando tudo isso, e Ele está dizendo, vai chegar o dia da vergonha desse sistema, vai chegar o dia do juízo, vai chegar o dia da justiça de Deus. Ele está condenando a idolatria. Aqui nos últimos versículos, no capítulo 2, homens que fazem para si ídolos de madeira, de metal, e dizem desperta, quando não podem despertar, quando não podem aconselhar. Escute, irmãos, Deus está trazendo uma repreensão e dizendo o comportamento do ímpio. O ímpio é idólatra, o ímpio adquire riqueza de forma ilícita, o ímpio derrama um sangue inocente, mas vai chegar uma hora em que Deus virá com a justiça, e o que cabe a mim e a você? A fé. O que nos cabe nesse momento é ter fé, ainda que nós venhamos sofrer por um momento, ainda que nós venhamos, irmãos, padecer por um momento, compreenda algo, Deus vai restaurar a sorte da igreja brasileira. Eu creio nisso, eu creio nisso. Agora, irmãos, quando eu falo sobre igreja, eu não estou falando sobre a igreja que anda desordeiramente. Eu estou falando de uma igreja que vai se arrepender, de uma igreja que se arrepende diariamente. Compreenda isso em o nome de Jesus. Agora, preste atenção aqui, porque no capítulo 3, agora Abacuque, ele fez a oração no capítulo 2. Ele está vigilante, no lugar de vigilância. Ele está no lugar de oração. Ele recebeu a revelação de Deus, que nesse ambiente é para se viver pela fé. E a fé, nós lemos lá em Romanos, ela está fundamentada no Evangelho, no Cristo. Nós precisamos ter fé. Ele traz uma sentença do ímpio, aqui da Babilônia, no caso está falando sobre a Babilônia, ele traz essa sentença de condenação. Então agora, irmãos, Abacuque está compreendendo a vontade de Deus. E aqui no capítulo 3, eu estou fazendo questão de ler, irmãos, esse texto, para que você compreenda, tá? Então tenha paciência, eu preciso ler, para que você compreenda passo a passo, tá certo? Olha aí o capítulo 3. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, em forma de cântico, de confissão. Olha só. Ó Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor,
realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado. Fazes conhecida por todos também em nossa época, ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Preste atenção, irmãos. Abacuque está entendendo. Vai vir a correção. Não tem jeito. Vai vir o juízo. Só que ele está dizendo assim, ó, Senhor, aviva a tua obra nesses dias. Ou seja, há uma esperança, irmãos, no coração de Abacuque, aonde Deus, aleluia, virá, aleluia, com um avivamento, onde Deus virá com uma misericórdia. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia, mesmo no ambiente da tua ira. Lembra-se da misericórdia. Querido, nós estamos clamando, não para que Deus anule o juízo dele, não é isso. Porque eu penso que o juízo dele é necessário, mas nós estamos clamando para que ele tenha misericórdia. Para que ele tenha misericórdia, para que ele avive, aleluia, a igreja, para que ele avive os fiéis, para que ele avive o justo. Pastor, como que eu vou ser justo, meu irmão? Você está justificado pelo sangue do Cordeiro. É isso que traz a justiça sobre você. E agora nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito, a cada dia sendo orientado, a cada dia sendo convencido. Então, Abacuque está pedindo, Senhor, aviva a tua obra. Então, meu irmão, eu quero desafiar você nesses dias a clamar, aleluia, que Deus avive a igreja, que Deus, sabe, dentro dessa ira, desse juízo que Ele tem trago nesses dias, que a igreja venha a ser avivada, que a igreja venha a se arrepender, que o Senhor venha a ter misericórdia de nós. Abacuque está clamando. Então Abacuque, irmãos, a partir do versículo 3, aí Abacuque vai trazer, preste atenção, a memória, aquilo, irmãos, que traz esperança. A palavra nos diz que nós devemos trazer à nossa memória o que nos traz esperança. Se alguém puder achar esse versículo aí para mim ler aqui, que eu não estou lembrado agora, mas eu queria ler ele. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Os irmãos estão procurando o versículo aqui. Nós vamos aqui ler para você. Mas deixa eu continuar aqui. Abacuque, olha o capítulo 3. Eloá, Deus vivo, de Temar, santo, veio do Monte Parã, região das cavernas. Sua glória cobriu os céus e o louvor encheu a terra. Eis que ele deteve a terra, estremeceu, olhou e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram, os caminhos são eternos. Irmãos, ele começa a trazer uma menção, falando de peste, falando aqui de pragas, ou seja, ele está trazendo como se isso já lá no Egito. O que aconteceu lá no Egito? Foi exatamente isso. Então ele está trazendo a esperança, algumas coisas que Deus já se revelou, as formas da qual Deus, aleluia, Ele já se revelou. Então que nós possamos compreender, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu já estou estendido aqui no meu horário, mas o texto aí, os irmãos acharam o versículo aqui, é Lamentações capítulo 3, versículo 21. Traga à memória aquilo que te traz esperança nesse período. Traga à memória. Não fique ansioso com outras coisas. Sabe por quê, meu irmão? Porque senão a circunstância vai querer engolir a sua fé. A circunstância vai querer calar, aleluia, a sua fé. Mas quando você traz memória, aquilo que te traz esperança, meu irmão, você com certeza vai ser fortalecido no Senhor. E o que te traz esperança? Está aqui nas minhas mãos. Olha aqui, ó, a palavra de Deus. Então a importância da meditação da palavra nesses dias. A importância de querer, sabe, aí conhecer a Deus. Versículo 7, contemplai a aflição das tendas de Cusã. Tremiam todas as cortinas das tendas de Midian. Seria com os rios que
estavas irado, ó Senhor? Era contra os riachos a tua cólera. Foi contra o mar o teu zelo transbordou quando cavalgaste em teus cavalos de guerra e com as tuas carruagens da vitória. Preparaste o teu arco e pediste muitas flechas. Ele está falando sobre uma ira, né, de Deus aí contra as nações. Um juízo de Deus. Então, nós precisamos compreender, irmãos. Presta atenção. Deus é o nosso Pai. E Ele vai nos corrigir. Glória a Deus. Ele vai nos endireitar. Amém. Sabe por quê? Porque Ele ama você. E Ele quer que você avance. Ele quer que você avance. Deus trouxe todo esse processo sobre o povo de Israel, mas não os destruiu por completo. Por quê? Porque Deus tem uma promessa sobre o povo de Israel. Deixa eu te dizer algo. Deus tem uma aliança com uma igreja. Deus tem uma aliança comigo e com você. Aliança essa que foi feita pelo sangue do Filho dele, pelo sangue de Jesus. Então tenha fé nesse dia, porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Versículo 10. Os montes te observam e se contorcem torres de água. Desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas enormes. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas, que voam ao brilho intenso da tua lança reluzente. Vocês lembram disso? Quando aconteceu isso, o sol, a lua parou, né? Na conquista da terra de Canaã. Sabe? Ele começa a trazer, irmãos, ele começa a trazer aquilo que traz esperança. Ele começa a mostrar um Deus que é misericordioso, um Deus que também é justo, um Deus que opera em justiça, um Deus que traz juízo, mas um Deus que cumpre com a sua palavra, um Deus que cuida, aleluia, do justo. E o justo, ele anda na fé. Aleluia. Então, compreenda isso agora, em nome de Jesus. Versículo 13. Partiste para salvar a tua gente, para liberar o teu povo ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, despindo-lhe completo da cabeça aos pés. Vai chegar uma hora que Deus vai esmagar a Babilônia, Deus vai esmagar esse sistema do inferno. Deus vai acabar com isso. E o que você precisa entender é que eu e você, como igreja, nós estamos a salvos no Senhor. Glória a Deus. Nós estamos guardados nele. Aleluia, porque nós estamos andando em fé. Nós estamos caminhando em fé. Vamos chegando aqui à conclusão. Diante de tudo isso, olha só, Abacuque estava confuso lá no início, com interrogações, perguntando a Deus. Deus dá uma resposta a ele, que ele não esperava receber, uma resposta de juízo. Depois ele vai para um lugar, uma torre de vigia. Ele clama ao Senhor, ele ora, ele adora a Deus. Ele recebe uma revelação, onde ele precisa viver por fé nesse ambiente. Deus mostra o castigo do ímpio. Agora Abacuque no capítulo 3 começa aí a uma forma de cântico, falar da manifestação de Deus, da grandeza dele, falar do amor de Deus pelo seu povo, onde ele liberta. E agora Deus esmaga, aleluia, aí o ímpio, Deus acaba com o ímpio de vez. E no verso 16 ele tem uma conclusão extraordinária, preste atenção. Vamos ler o 14, assim o 14 primeiro. Transpassa a cabeça dos seus valentes com as suas próprias lanças, quando saíram com um terrível ciclone, a fim de nos espalhar com maligno prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Eis que tu marcha com teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Assim que ouvi tudo isso, olha só, quando Abacuque ouviu toda essa revelação, irmão, olha como ele ficou. As minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram, porquanto aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime.
Preste atenção. Alguém que estava falando, questionando, conheceu a Deus num período ali de oração, de vigilância, entendeu a revelação, entendeu o caminho de fé, e agora qual é o posicionamento desse homem? Ele vai ficar em silêncio. Ele vai ficar em silêncio, esperando Deus cumprir aquilo que Deus falou. Meu irmão, fique em silêncio, aguardando o que Deus já disse. Aguardando Ele cumprir o que Ele já falou. Não entre pelo campo da murmuração. Não entre pelo campo de querer julgar A ou B, de querer julgar fulano ou ciclano. Não. Como eu disse, irmãos, o livro de Abacuque é uma experiência do profeta para com Deus e Deus com o profeta. Viva isso nesses dias. Eu penso que é tempo, irmãos, de esquecer um pouco a vida alheia, esquecer por completo, e agora dedicar a sua vida a Deus, para que Ele te revele coisas profundas, para que Ele traga para você tudo o que Ele tem para falar. Olha o versículo 17, tremendo que ele entende. Olha o que ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morrer nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé, Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o dos cervos, faz-me caminhar por lugares altos. Preste atenção. Abacuque compreende que nesse ambiente, ainda que ele venha sofrer privações, ainda que falte o mantimento, ainda que falte aí a figueira não floresça, não haja frutos, ele vai se alegrar no Senhor. Presta atenção. Alguém que foi para um lugar de vigilância, alguém que foi para um lugar de oração, descobriu um caminho de fé, descobriu um caminho de justiça, descobriu o caminho da ira de Deus sobre o ímpio, e descobriu uma alegria mesmo em meio à escassez. Deus tem alegria para o seu coração. Ele tem alegria para a sua família. Ele fez os pés desse profeta como os pés de uma corça, de um cervo que os leva a lugares altos. Sabe, irmãos, eu quero encerrar aqui. Eu tenho aprendido que o lugar mais alto que eu possa estar é aos pés de Jesus. É aos pés dele. Esse é o lugar mais alto que eu vou estar, que eu preciso estar, é aos pés de Jesus. Que os teus pés sejam como o cervo, para que você alcance esse lugar alto, que é aos pés de Jesus. Rendido na oração, na vigilância, recebendo a revelação de Deus e trilhando um caminho de fé. Que Deus possa te abençoar. Aleluia. Que Deus possa, aleluia, prosperar os seus caminhos. Que Ele esclareça a sua mente nesses dias. Que Ele alegre o seu coração. Tenha alegria no Senhor. Eu quero convocar você para um clamor. Nós vamos estar clamando, irmãos, aí do dia 2 ao dia 11. Nós vamos entrar em um clamor pela nação brasileira. Nós vamos clamar para que, aleluia, a morte cesse no Brasil. Nós vamos clamar para que esse vírus cesse, para que não haja mais a operação desse vírus, em o nome de Jesus. Vamos clamar pela misericórdia de Deus. Entenda algo, esse vírus não veio do diabo, mas é o próprio Deus tratando o mundo. É o próprio Deus tratando o homem. Mas entenda algo, há um lugar de misericórdia em Deus. Lembra que Abacuque disse: Senhor, mesmo no meio da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor. Então, o nosso clamor é esse: Senhor, mesmo em meio à tua ira, em meio a esse juízo,
lembra-te da tua misericórdia, tenha misericórdia do Brasil, que você possa estar junto comigo nesse clamor. Eu peço a você, de 2 a 11, nós vamos estar clamando, vamos estar buscando ao Senhor aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse dia, que Deus possa derramar a sua graça sobre ti. Amém? Nós estamos aqui para louvar. Vamos orar? Levante a sua voz onde você estiver. Senhor, que essa palavra, meu Deus, ela seja uma semente. Eu sei que ela é uma semente. Senhor, que o nosso coração seja uma terra boa. E que essa semente, ela produza 30, 60, 100 por um, Senhor. Em nome de Jesus. Que a tua justiça, ela venha a ser estabelecida. Que nós venhamos trilhar o caminho de fé do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Nós pedimos a Ti, esclarece a nossa mente nesses dias. Senhor, toca agora o coração que está aflito, pai de família, Senhor, que esteja preocupado. Que o Senhor traga equilíbrio emocional agora. Traga paz, traga, aleluia, aumenta a fé, aumenta a nossa fé, Senhor, nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós adoramos a Ti, Pai. Agora, em nome de Jesus. Aos teus pés, és tu